Fala, galera, vamos conferir aí junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que terá novas eleições para presidente do clube no dia 25. Vamos ver aí as últimas informações. É claro que tem Corinthians no Gazeta Esportiva e quem chega para a conversa é Alexandre Silvestre. Tá sabendo tudo de bastidor, né, Silver? Conta aí o que a fiel torcida precisa saber. Boa noite, Silver. Tudo bem, Michele? Boa noite a galera aí que acompanha o Gazeta Esportiva, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O Coringão que se coce, sinal de alerta já estava ligado e agora está alerta e piscante, porque o Corinthians, depois de perder para o Bahia em casa, numa partida em que nem jogou tão mal assim, o próprio Rogério Ceni, depois do jogo, 2-1 para o Bahia, disse que o Corinthians merecia a melhor sorte, que jogou com uma intensidade absurda, como ele, o Rogério, poucas vezes viu. Em algum momento esses caras têm que se cansar, mas o fato é que, apesar de um rendimento até razoável do Corinthians, o Corinthians perdeu em casa, se aproxima da zona do rebaixamento. O Corinthians tem, após 20 rodadas, 22 pontos. A zona de rebaixamento está 3 pontinhos abaixo do Corinthians. O Corinthians caiu uma posição em relação à rodada anterior e vem acumulando recordes negativos. Por exemplo, nos últimos 11 jogos do Campeonato Brasileiro, só ganhou um. Nas últimas 6 rodadas, ainda não venceu. Em casa, é um recorde super negativo, não vence há 5 jogos na Neoquímica. O pior retrospecto do Corinthians, assim como mandante no Campeonato Brasileiro por pontos corridos, Michele, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, aconteceu em 2007, na época em que o Corinthians ainda mandava os jogos no Pacaembu. Chegou a 7 partidas seguidas como mandantes sem vencer e acabou caindo para a segunda divisão. Então o Corinthians tem que se preocupar, precisa melhorar, precisa encontrar caminhos. E depois da derrota para o Bahia, Dorival Júnior e Rodrigo Garro falaram. Um na coletiva, o outro na zona mista. A gente juntou a duplinha e agora eu peço para o diretor colocar no ar e eu volto já já com mais informações. Vamos lá. Alguns meses atrás, o Corinthians brigou também pela zona de rebaixamento no ano anterior e cresceu muito quando teve a chegada de alguns valores para a sua equipe. Precisávamos agora também, nessa janela. Nós estamos impossibilitados praticamente nesse momento. A política é política, só que fico um pouco chateado da situação, né? Porque a gente coloca a cara aí dentro e toma porrada, né? Declaração forte dos dois. O Dorival Júnior, que é uma pessoa mais discreta, acabou dando uma cobrada, ao meu ver, também pela questão dos reforços, mas como contratar com transfer ban vigente, sem grana, vendendo almoço para comprar a janta, com prioridade, situação muito complicada. E o Rodrigo Garro, nessa mesma entrevista, confessou que está jogando meio que no sacrifício. Com outras palavras, o argentino disse que o joelho dele não está aguentando 3 jogos por semana. Na verdade, ele está contando, imaginou a semana de um final de semana a outro, né? Você joga, sei lá, num sábado, numa quarta e num outro final de semana, aí você pode considerar 3 jogos, mas são 2 jogos por semana. Mesmo assim, está difícil. O Garro tem um problema crônico no joelho e principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, no campo do Palmeiras, que é sintético, o Garro sentiu muitas dores, mas ele não se dá ao direito de ser preservado porque ele quer ajudar o Corinthians dentro de campo. Os próximos passos do Corinthians, contando também Copa do Brasil. Selecionamos aí um recorte dos próximos jogos. Corinthians volta a campo domingo, fora de casa, contra o Vasco, em São Januário. O bicho vai pegar, o Vasco embalado com essa super goleada para cima do Santos aqui no Morumbi no final de semana. Joga em casa, a pressão muito grande para cima do Corinthians. O Corinthians tem, depois desse jogo contra o Vasco da Gama, a primeira partida das quartas de final contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Aí volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, é derby, é clássico contra o Palmeiras na Neoquímica. Depois do derby, o jogo da volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil nas quartas de final na Neoquímica. Aí tem mais 2 jogos fora de casa contra o Sport, super ameaçado de rebaixamento, o Fluminense, que não é um time bobo, esses 2 jogos fora, depois recebe o Flamengo, só o Flamengo em Itaquera, aí em casa, mas é o Flamengo. E no recorte que a gente propõe aqui no programa, tem ainda o jogo contra o Internacional de Porto Alegre no Beira-Rio. Missão difícil para o Corinthians, Michele. Volto já já para falar da eleição para presidente.
Beleza, já vamos comentar tudo do Corinthians? Já vamos comentar tudo, vai ter eleição para presidente e tudo mais. Mas, gente, Alex Miller, Corinthians, no Gazeta Esportiva, vai ter eleição, hein? Vai ter eleição. Dia 8, né? 8 É, na de agosto. próxima Segunda-feira. Na próxima segunda, dia 25, né? O Corinthians tem que ter essa eleição logo para sentar um pouco a poeira, já define quem é o presidente, e aí ele já coloca em prática a sua filosofia de trabalho, as diretrizes do Corinthians vão ser traçadas, vai ter uma definição de algumas situações aí envolvendo a política do clube. Então acho que é bom para todo mundo, até porque dentro de campo a situação voltou a ficar difícil, né? Jogadores importantes fora, alguns só voltam daqui a alguns meses. No caso, o Yuri Alberto, o Carille só ano que vem. E os adversários que vêm pela frente são difíceis, né? O Vasco fora, depois o Palmeiras em casa, mas é o Palmeiras. Então é um momento importante e delicado para o Corinthians na temporada. Eu acho que se eu fosse a diretoria, né, os conselheiros, eu já aclamava o Stabile como presidente, né? Mas mesmo o clube com toda essa dívida, né, Michele? Todo mundo quer ser presidente, né? Todo mundo quer ser. E né? sabe o que eu acho mais engraçado? O Silvestre vai voltar para falar sobre isso. Dá para você se candidatar, sendo do conselho e tudo mais, até sexta-feira, 5 da tarde. Pode lançar. A eleição é na segunda. Tem? Você pode lançar a candidatura 2 dias antes da eleição, 3 dias Loucura, antes. nunca vi um negócio desse. Bom, está definida a data para a eleição do novo presidente do Corinthians. Eu achei que já tinha acabado o programa. Silvestre, volta aqui para contar para a gente disso. No pique, Michele, vai ser na próxima segunda-feira, dia 25, uma eleição indireta dentro do Conselho Deliberativo. São 300 conselheiros aproximadamente. Os candidatos já estão se articulando, serão confirmados em breve. E é uma eleição que os próprios conselheiros votam neles. Mandato tampão até o final de 2026, após o afastamento definitivo do Augusto Melo. Os candidatos de momento, que ainda vão confirmar a candidatura, o Osmar Stabile, que é o interino, que está equilibrando os pratos, disse para mim por telefone que será candidato, acho que não é novidade para ninguém. O conhecido e polêmico Antônio Roque Cittadini já manifestou o desejo, e André Castro, que é um conselheiro do Corinthians, pode ser um terceiro nome, que promete chegar com um investimento de R$1 bilhão para tentar ajudar o Corinthians, caso seja eleito. Fica a dica, se consegue R$1 bilhão para ele, no caso de ser eleito, por que não trazer esse dinheiro do mesmo jeito se for outro? Afinal de contas, é o Corinthians que está pedindo, pelo amor de Deus. Um beijo, tchau. Beijo, Silver. Tchau, meu querido. Bom, a gente ainda tem 1 minuto para falar. Diga, Xará. Diga, Xará. Vocês acham que vai pacificar a situação do Corinthians? Seja Depois, lá quem... O pós-eleição, Eu acho melhor. aí, claro, o presidente sabe que vai ficar 3 anos, aí ele pode programar a sua gestão. Não tem aquele tumulto mais Exatamente. que estava tendo até agora. Político, né? Vai, não vai, fica, não fica, impeachment ou não impeachment, quem vai ser o presidente daqui a não sei quantos dias, vai ser preso ou não vai ser preso, vai ter processo. Era mais páginas policiais do que notícia de esporte, de clube, de futebol. Estava difícil, até para o torcedor do Corinthians, ouvir as informações do clube, né? Acho que criou até um trauma na cabeça do corintiano. Pois é. Vamos falar do Corinthians? Olha, entrou a polícia lá não sei o quê, investigação não sei da onde. E agora tem o transfer ban, né? O transfer ban Não tá vigorando. não pode contratar. Tá vigorando, não pode contratar. Tem que resolver isso logo. Tem que Tem quitar que a pagar. dívida, senão não pode Se contratar. bem que agora não tem tanta influência, porque a janela só vai abrir em janeiro. Então eles podem É administrar... só internacional. Agora tanto faz. Não, jogador de fora pra cá, né? Não, mas pode tipo assim, contratar. mas dentro do Brasil. Também não pode. Não Também pode. não Não pode. pode. Mas agora só vai poder Nossa. contratar no ano que vem. Então, Pode pegar emprestado? pegar pode. Vai pagar o cartão corporativo. Fechou, meu povo! Gazeta Esportiva de hoje termina por aqui. O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para enfrentar o Vasco, adversário da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no próximo domingo às 16 horas em São Januário, no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pelo clube, o elenco começou o dia no CT Dr. Joaquim Grava com trabalho de força na academia, seguindo de aquecimento no gramado e exercício de pressão pós-perda, com o intuito de uma rápida recuperação da posse de bola. Depois, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2-1 para o Bahia, no último sábado, em jogo válido pela 20ª rodada,
foram para a parte interna do CT para uma atividade regenerativa. Os demais jogadores permaneceram no campo para um jogo de enfrentamento em campo reduzido, com cumprimento de cruzamentos e finalizações. O Timão voltará a treinar na manhã desta terça-feira e terá treinos diários até sábado, quando viajará ao Rio de Janeiro para a partida do dia seguinte. Serão, portanto, 6 dias de preparação, em mais uma semana livre para o trabalho do técnico Dorival Júnior. Para enfrentar o Vasco, que goleou o Santos por 6-0 no último domingo, o Corinthians terá os retornos de Ângelo Romero, Kaká e Fabrício Angileri, que cumpriram suspensão diante do Bahia. Por outro lado, Yuri Alberto, Memphis Depay, André Carrillo e Hugo, todos no departamento médico, seguirão sendo desfalques. O Corinthians vem de 6 partidas consecutivas sem vencer, com só uma vitória nos últimos 11 jogos, e ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates e 8 derrotas.